Que bom, queridos, estarmos juntos nesta festa da misericórdia, para mergulharmos na misericórdia de Deus, na profundidade da misericórdia de Deus. Nós estávamos na adoração ao Santíssimo Sacramento, e agora vamos à pregação, mas não esqueçamos, continuamos em oração, certo? O tema desta pregação é profundidade da minha misericórdia. E é bom quem está em casa acompanhando pela televisão, mas você também aqui, ó. Eu olho ali pelo retorno, dá para ver que está dentro aqui dos raios da divina misericórdia. Mas se sinta também, você aqui dentro da profundidade da misericórdia de Deus, do coração de Jesus. Coração de Jesus que resume o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus. Nele, em Cristo, está a plenitude da divindade. E Ele nos chama. Veja que o tema é esse, profundidade da minha misericórdia, da misericórdia dEle. Então você que veio aqui para a Canção Nova, você veio dar um mergulho na misericórdia dEle. Você que está acompanhando e rezando conosco, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você veio dar um mergulho na misericórdia dEle. Você mesmo que acompanha também esta gravação, um mergulho na misericórdia dEle, de Jesus. Isso vale uma salva de palmas, não vale? A misericórdia de Jesus. E eu gostaria já de trazer aqui, citar alguns textos que falam da misericórdia de Deus e da sua profundidade. São Paulo, na carta aos Romanos, falando da misericórdia que Deus exerceu para os pagãos, para todos nós, e da misericórdia que também, exercendo ao povo pagão, exerce para o povo judeu. Na verdade, eles que foram chamados primeiro, o Senhor exerceu misericórdia, mas uma parte não quis acolhê-lo. Aí São Paulo diz isso, aí o Senhor exerceu misericórdia para os pagãos, mas o Senhor vai restaurar o seu povo e vai encerrar todos na sua misericórdia. Aí depois que ele diz isso, aí ele arremata com uma conclusão que é um hino, que ele diz assim: ó profundidade. É a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, 33, diz assim, preste atenção. Ó profundidade, ou ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. O abismo da riqueza, da profundidade. São Paulo diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, na carta aos Colossenses. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da graça, da ciência. Nele, na profundidade do seu coração. Tantas vezes Santa Faustina fala assim no diário: o abismo da misericórdia, a misericórdia insondável, misericórdia infinita. Tem um trecho que Santa Catarina de Sena vai se expressar falando do abismo que é a Trindade Santa. Ela diz assim: tu, Trindade eterna, és como um mar profundo, onde quanto mais procuro, mais encontro, e quanto mais encontro, mais cresce a sede de te procurar.
Tu, Trindade eterna, repito, és como um mar profundo, onde quanto mais procuro, mais encontro, e quanto mais encontro, mais cresce a sede de te procurar. Imagina a gente mergulhando no oceano, e o quanto mais você mergulha, mais você encontra e mais tem desejo de mergulhar. E por isso ela ainda diz: tu sacias a alma, mas de um modo insaciável. É assim, a profundeza divina e eterna de nosso Deus. E o bom é que Ele nos chama a fazer parte dessa profundeza. Quando Ele diz: eu quero uma festa para os pecadores, é para que os pecadores, nós, abandonando os pecados, mergulhemos nas suas entranhas de misericórdia, no seu coração, e encontremos os tesouros ali reservados, escondidos. Quando eu ficava meditando isso aqui, e aí, bênção Padre Toninho, bênção Padre Evandro mais uma vez, Adriana, que alegria estarmos juntos. Sabe o que é que eu ficava pensando? Não sei se vocês viram aqui, né, mas quem tem mais de 30 deve lembrar do tio Patinhas, que às vezes ele caía lá dentro das montanhas de tesouro dele ali, né? Claro, ali mostra um avarento, né? Mas para dizer, Deus tem tesouros, aí tinha aquelas moedas de ouro ali. Deus tem um tesouro escondido e quer que a gente mergulhe. O tio Patinhas até mergulhava ali, né, nas coisas assim, saía, mergulhava, saía. Quer que nós mergulhemos nos seus tesouros espirituais, que Ele escancarou as portas do seu tesouro, morrendo na cruz e se entregando por nós. Abriu as portas para nós. As portas que foram fechadas lá no Éden, por causa do pecado, e aqueles anjos com as espadas flamejantes não permitiam que ninguém mais entrasse. Agora Jesus disse: olha, abram as portas. Agora os que foram redimidos podem entrar no tesouro do meu Pai, o tesouro do meu coração, o tesouro do Espírito Santo. Essas profundezas, a carta aos Hebreus diz isso, que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, atravessou o véu do santuário e nos colocou próximo, junto ao trono da graça. O Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus, que esquadrinha as profundezas de Deus, eles nos portam, nos levam às profundidades. Quando eu tinha acho que uns 7 anos de idade, lembro que eu dei esse exemplo até no aprofundamento da misericórdia que a gente fez online. Acho que até é disponível ainda, se quiserem procurar, aprofundamento da misericórdia. Eu dei um exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu recordo aqui, que eu fui à praia. 7, 8 anos. Eu sou do natural do Rio Grande do Norte, minha cidade tem duas, olha ali, aí que beleza. Então, sou lá de Parnamirim. E lá tem a praia de Pirangi e a praia de Cotovelo. A praia de Pirangi é aquela que tem aquele cajueiro maior do mundo, né? Então muita gente conhece. E a gente foi nessa praia. E aí, a família foi, né, e tudo. E lá tem assim um espigão, né? Uma coisa lá que vai dentro da água assim, né? Que você pode andar em cima. E eu vi aquilo de longe. Sei lá, na minha memória aqui, talvez uns 700 metros de distância. Eu vi bem longe, onde a gente estava na areia da praia. Eu vi aquilo e falei comigo mesmo, eu vou lá. 7, 8 anos. Né? E fui sozinho. Falei para ninguém ali, saí andando na beira da praia, fui sozinho. Andei. E aí, é como se fosse uma ponte, né? Mas não é ponte, porque não atravessa o oceano, mas entra na água assim com
as colunas que eram feitas de coqueiro, né? Tronco de coqueiro assim, que seguravam aquilo para você poder passar em cima. E eu olhei, vi aquilo, nunca tinha visto aquilo, né? Olhei ali de longe e resolvi entrar na água ali, né? Aí entrei na água. Ai, Jesus, anjo da guarda, tendo trabalho. Aí entrei na água, só que a água começou a me puxar. Começou a me puxar, e cadê que não dava mais pé? Aí começou aquele processo, né? Pula, respira e mergulha. Aí pula, e a água me puxando assim na diagonal, assim, para a esquerda. Estava aqui, essa passarela ali, né? E eu fui mergulhando e ai meu Deus do céu, aí agarrei no tronco, ó, segurei e fiquei lá, agarrado. E agora? Olhava para um lado, olhava para o outro, ai meu Deus, quem poderá me salvar, né? E fiquei. Aí passou um rapaz, e eu, ei, socorro, me ajuda. Aí o cara, nada, não sei o quê, achou que eu estava brincando. Nada, e saiu, foi andando. Ai, Jesus. E a água batia em mim assim, batia, cada vez que batia, eu agarrado, arranhava aqui meu pulso. E eu lá. Daqui não largo, daqui ninguém me tira. Quer dizer, alguém me tira. E aí, passou um rapaz que morava perto lá do meu bairro. É no mesmo bairro, na verdade. O vizinho, não sei. E eu, socorro, me ajuda. Aí ele foi lá, me pegou assim, me levantou. E foi me tirando. Me tirou, me botou na areia assim. Eu nem agradeci, de tão assustado que eu estava. Aí eu voltei, desconsolado, andando pela areia da praia. Minha primeira experiência existencial, né? Fui andando, voltei, não falei nada para ninguém. Eu acho que se minha mãe estiver assistindo, é a primeira vez que ela escuta isso, eu acho. Estou aqui, mãe, escapei. Benção. Mas por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, se não tivesse sido ajudado, não tivesse agarrado ali naquele tronco. Santa Faustina fala da última tábua, né, de salvação que a gente se agarra, foi o tronco. Certamente, se fosse ainda mais ali para o mar, poderia ter morrido afogado. O que, humanamente falando, seria uma tragédia, espiritualmente, é isso que Deus quer fazer conosco. Nos atrair para a sua profundidade. E aí a gente tem que se deixar levar. E aí não vai fazer mal beber dessa água, desse mar, que não é salgado. Nos deixar envolver. Nos deixar ser atraído por Deus, e é isso, na verdade, que Ele faz conosco. Através da espiritualidade da misericórdia, nos atrai, nos atrai, nos atrai, nos atrai. Os seus raios vão, mas os seus raios nos trazem, se tornam pistas, estradas para o seu coração. É isso que Jesus quer fazer comigo, sempre mais, e com você, sempre mais. Deus não nos quer na superficialidade da espiritualidade. Muitos de nós vêm de famílias que talvez são superficialmente cristãs. Uma missa aqui, outra acolá, no domingo de Ramos. Minha criação era assim também. Vai, tanto faz isso como não faz. É coisa boa, né? Não faz mal não ir na missa, numa formatura. Mas o Senhor foi nos atraindo para o seu mar, porque Ele nos quer em águas mais profundas. Vamos tomar o texto de São Lucas, capítulo 5, versículo 1, que é justamente quando Jesus diz isso e faz isso com São Pedro, com os primeiros discípulos. Capítulo 5 de São Lucas, versículo 1. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele
para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou ide às águas mais profundas, ou ainda, rema lago adentro, rema. Lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, conduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Veja, vamos meditando aqui essa palavra. A primeira coisa que São Pedro nunca imaginava, que deixando Jesus entrar na sua barca, e Deus estava entrando na sua barca, ele mesmo, São Pedro, estava iniciando uma jornada que não tinha mais volta. Não dá mais para voltar, né? Ele não imaginava. Veja, eles estavam, assim, do ponto de vista humano, eles estavam terminando o trabalho. Eles tinham passado a noite inteira pescando, não deu certo a pescaria. Estavam lavando as redes já. Já ia para casa dormir. E aí Jesus vem e entra na barca deles. Veja, como Deus muitas vezes faz isso, quando a gente está cansado, ou às vezes sem esperar, somos surpreendidos. Quando às vezes está difícil, quando realmente a gente diz, olha, só misericórdia. Jesus chegou no ponto, ele estava ali, fechando a porta do comércio, né, para ir para... Lavando as redes, Jesus chega, entra na barca e diz, olha, e pede. A delicadeza, né, ele não manda, ele pede. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. São Pedro, tá bom, né, deixou a rede ali, afastou um pouquinho. Só que aí Jesus começa a ensinar, começa a falar. Então não sei, né, se São Pedro estava olhando no relógio solar, né? Meu Deus do céu, estou doido para ir para casa e esse homem resolve agora falar. E Jesus começou a pregar, pregando a palavra de Deus. Mas alguma coisa já entrou ali, porque São Pedro diz assim depois, mestre. Ele vai se tornar Senhor. Mas agora ele ouvindo diz, mestre, quando Jesus manda ele ir lançar as redes. Então a primeira coisa, Nosso Senhor já entrou ali, pediu. Ele se afastou. Depois Jesus dá um segundo passo. Faze-te ao largo, e de águas mais profundas. Tem uma tradução do Peregrino que diz isso. Rema lago adentro, vai, rema. Ele, caramba, acabei de voltar de lá a noite todinha. E ele está mandando voltar. Né? Quando a gente tem que fazer um retrabalho por causa de outra pessoa que está... Mas São Pedro dá o seu assentimento. Interessante, São Pedro deu um sim lá quando ele pediu. Dá um sim de novo agora para ir para águas mais profundas. E Jesus diz, lança as redes. Rapaz, tu não é pescador, eu sou pescador. O mar não está para peixe. Resisti um pouco, mas disse, olha o sim de novo. Olha, Pedro, eu sei que ele tem essas dificuldades que ele teve, né, de negar Jesus, mas esse homem,
Ele obedeceu muito Jesus e muitas vezes. Vou fazer isso, e dá o sim. E aí, quando acontece a pesca milagrosa, São Pedro reconhece que ali não é só um homem comum. Deus está ali com aquele homem. Claro, depois vai entender que esse homem é Deus. Mas ele cai aos pés de Jesus. Afasta-te de mim porque sou pecador. Sempre me encanta isso, porque é assim quando a gente tem uma experiência com Deus. A gente vê o nosso pecado. Veja, ele diz afasta-te, mas ele caiu aos pés de Jesus. Ele se aproximou, caiu aos pés e diz afasta-te. A gente quer se aproximar e ao mesmo tempo os nossos pecados nos fazem perceber que há um grande abismo entre nós, é a santidade de Deus. Mas a santidade de Deus joga luz para os nossos pecados, mas gera também arrependimento. E São Pedro, então, ele está aberto agora. Aberto. E Jesus começa, então, a vencer em Pedro, venceu no coração de Pedro e diz, afastar de você coisa nenhuma. Você perdeu. Eu venci sobre você, Pedro. Agora você vai ser pescador de homens. Você acha que eu não sabia pescar? Te pesquei, te fisguei. Você vai ser pescador de homens. Ele, André, Tiago, João e os outros discípulos. Jesus agora, depois que fisgou, vai ensinar de perto a estes. Ele ensina 72, ensina a multidão, ensina as mulheres que estão com ele. Mas Jesus vai querer estes de perto. E nosso Senhor quer me ensinar de perto e quer ensinar você de perto. Guarde isso. Nosso Senhor quer te ensinar de perto. Nosso Senhor quer fazer essa obra de salvação. Santa Faustina, meus irmãos, ela também foi retirada do meio da sua família. Se você pegar o início ali do diário, ela vai contar a experiência dela de Jesus, que fala quando ela tinha 7 anos, depois ela reluta um pouco, quer sair, mas a família não deixa, e depois ela dá o seu sim definitivo, sai, vai sem saber direito, vai para Varsóvia, sem saber direito onde Jesus queria, bate de porta em porta, o convento aceita, ela tem que ainda juntar um dinheirinho para pagar o dote para poder entrar, e entra no convento, mas nunca que ela imaginava, veja o convento de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, nunca que ela imaginava que depois, em um momento, 22 de fevereiro daquele ano, Jesus, se não me engano, 1931, 22 de fevereiro, na quaresma, Jesus ia aparecer no seu quarto assim. Jesus fisgou Pedro, fisgou Santa Faustina. E para trazer um exemplo um pouco mais próximo de nós, Padre Jonas, aos 41 anos de idade, pegando um trem de Lorena, para que luz Deus põe no seu coração, que ele devia fazer um apelo a uns jovens no final de semana, para quem gostaria de dar um ano da sua vida para fazer aquele tipo de trabalho que ele fazia, os retiros, os encontros de evangelização. Ele acha que não vai dar em nada, eles não vão aceitar, mas eu vou fazer, igual Pedro, né? Lança as redes. Olha, eu já fiz isso a noite todinha, mas nem atenção à tua palavra. O Padre Jonas diz, olha, eles não vão aceitar, mas eu vou fazer, eu vou lançar as redes. O Padre Jonas nunca imaginava que ia nascer uma canção nova. Não imaginava que Deus o havia escolhido para ser fundador de uma obra. Não imaginava isso. Mas Deus, no seu desígnio de amor, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, como são inescrutáveis os teus caminhos. Deus quis. Em 2002, 2 anos que São João Paulo II tinha promulgado
a Festa da Misericórdia, o segundo ano, né? Teve 2001, 2002. Tivemos aqui a Festa da Canção Nova, talvez você já escutou essa história. Padre Jonas não estava aqui perto, cidade próxima. E pela televisão ele viu a multidão que veio aqui para a Canção Nova. E aí ele celebrou a missa lá rápido e veio correndo para celebrar a missa aqui. A multidão. E ali ele percebeu que tinha um movimento da graça de Deus, da misericórdia, agindo aqui, neste lugar. E aí escreve um documento para nós aqui chamado Entramos no Tempo da Divina Misericórdia. O carisma Canção Nova. E agora, essa espiritualidade do amor misericordioso do coração de Jesus se coadunam, se juntam para desígnios que nós ainda nem compreendemos tudo, mas Deus já tinha colocado no coração também do Padre Jonas que teríamos aqui um santuário dedicado à Divina Misericórdia. Então, isso lá atrás, gente. Depois foi construído o santuário do Pai da Divina Misericórdia, Pai das Misericórdias. E eu fiquei assim também meditando essas coisas, tentando perceber isso, porque muitos realmente vieram, se aproximaram de Deus, eu sei, a gente escuta aqui, depois termina o texto, a gente fica cumprimentando as pessoas e tudo, sempre tem gente que vem e fala para nós, olha, eu comecei rezando o texto. Ontem mesmo tinha um senhor, não sei se ele está aqui, lá do Rio de Janeiro, que gosta de correr, cadê ele? Está aqui? O senhor falou ali comigo ontem, está ele e a esposa, não sei se ele está aqui, se estiver. Hã? Ah, foi embora? Pronto, falou que a barraca dele encheu de água. Ai, meu Deus. Mas ele e a esposa estavam aqui ontem. Ele disse assim, olha... Ela disse, olha, eu que converti meu marido. Ela rezava todo dia. Aí ele começou a falar, eu rezava, eu via essa mulher rezando todo dia. Aí ela falando, ele dizia, né, que era essa oração repetitiva, né? Essa repetição. Aí ele foi ficando por ali, né? Daqui a pouco ele começou a ver, ele disse, realmente... Ele percebeu que ele também precisaria entrar nisso. Aí ele disse que ele corria militar, então ele corria, ele disse, eu corria forçado, né? Era militar, mas agora corro por prazer. Aí ele diz, eu subo os montes, quando chego lá em cima, eu fico rezando. Aí eu até brinquei assim, falei, no texto também você achava que era uma coisa assim, maçante, né? Que era uma coisa que não agradava, e agora você reza também com prazer, né? E muitos são assim. Muitos. Sempre falo aqui, que fiquei impressionado, um outro dizendo, olha, eu aprendi a rezar na UTI. Muitos, as famílias começam a rezar. Aqui nós vemos grupos, né? A gente fica vendo crianças que rezam, idosos que rezam, esposo, esposa, jovens, enfermos, gente que começa então a ter uma capelinha de Jesus misericordioso, começa a levar aos lugares, comunidades que nascem em torno da Divina Misericórdia, obras, movimentos. O Padre Jonas diz para nós nesse documento, ele diz, Canção Nova, uma coisa que entra na nossa identidade, ele diz, é casa da misericórdia, casa do sacrifício. Somos um santuário da Divina Misericórdia. E o Pai abraça todos os seus filhos que vêm e que virão. E eu fico vendo esse movimento da graça de Deus, como disse que entrou aqui, essa espiritualidade, é para que daqui também, por misericórdia, escolha sua, muitas pessoas sejam transformados, sejam novos, homens novos, mulheres novas, obras de evangelização nasçam. E não tem problema, não precisa ficar em nós. Pode nascer e realizar seu trabalho apostólico. Muitas vocações sacerdotais, religiosas, famílias novas, jovens que abandonam
o pecado, para se entregar a Jesus, para terem a vida transformada. Começa com um tercinho, começa com a oração, mas depois vai percebendo, assim como ia lá, né, pulando na onda e baixando, pulando, cada hora, cada pulinho, cada mergulho, e cada vez ia ficando mais profundo, né? Cada vez que desce mais profundo. E ele vai fazendo isso aos poucos, igual São Pedro foi dando sim, e a coisa foi aprofundando, foi dando sim, foi aprofundando, foi dando sim, foi aprofundando. Então as pessoas têm contato com a misericórdia de Deus através da pregação, através deste ambiente, Casa da Misericórdia e outros. E elas são transformadas por esse encontro com Jesus, com a misericórdia de Deus, pela regeneração espiritual, no batismo do Espírito Santo, e se tornam novas criaturas, como se elas entrassem num lugar e saíssem outras. É mais ou menos como o exemplo de animais ou insetos que a gente sabe que fazem aquela metamorfose completa. Eu trago o exemplo, já para ir finalizando aqui, da borboleta. A gente sabe que inicia o processo, a borboleta vai lá numa folha hospedeira e ela coloca um monte de ovinhos. Aqueles ovinhos então começam ali a se romperem e vem a larva, que cresce ali, se torna a lagarta. Então, primeiro, é como Jesus diz, né? É como uma semente. Primeiro os ovinhos, depois a larva, a lagarta. E ela começa a se alimentar, e vai crescendo a lagarta. E ela começa a se alimentar das folhas vorazmente. Como nós, que temos um encontro com Deus e começamos a nos alimentar, a gente quer mais, quer mais, quer mais da palavra de Deus, quer fazer retiro, a gente quer. E ela começa a se alimentar para já guardar em si uma energia que ela vai precisar na próxima fase da sua metamorfose, que é quando ela se transforma, depois se você quiser ver na internet, tem vídeos, ela se transforma ali no que chama de pupa, ou crisálida, ou casulo. Então ela vira um casulo ali, né? E sabe o que acontece ali dentro do casulo? Aquela larva meio que, aquela lagarta se liquefaz. Ela se desintegra e vira como que uma sopa de células. Se desfaz. Depois ela se reagrupa, aquelas células se reagrupam e vão se transformando no organismo da borboleta. Gente, o reino dos céus é como uma semente, é como esse ovinho que cresce, você nem está percebendo direito, mas começa a crer na Eucaristia, começa a entender que não tem nada de adoração a Maria, começa a contar com sua intercessão, os santos, a confissão, começa a se alimentar da palavra de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo. Só que chega um momento em que a gente entra num casulo, e muitas vezes são os momentos da provação, em que a gente meio que se desfaz. Meu Deus, cadê o Senhor? Tem até um salmo que diz isso, né? Meu coração parece cera derramada. Sofrimentos, muitas vezes. As tribulações. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Vêm as lutas na família, no trabalho, às vezes uma enfermidade. E são todas essas ocasiões da gente dizer, a gente diz, né, se escanchar, se pendurar da misericórdia de Deus. Mais ainda, dizer, Jesus, eu confio em vós, está tudo se desfazendo, tudo se desintegrando, mas eu confio em vós, Jesus. E aqui, mais uma vez, o meu sim, a esta etapa da minha metamorfose espiritual, da minha transformação, na casa da misericórdia que o Senhor faz no nosso coração. Ele quer homens novos, mulheres novas para o mundo novo. Desculpa, João dizia, aguenta firme.
Porque nessa hora a gente às vezes, ai meu Deus do céu, será que eu vou aguentar? Aguenta firme. Você não quer ser discípulo de Cristo? Então um discípulo vai passar pelo mesmo caminho do mestre. Porque ele viveu isso, estamos vivendo o mistério pascal, em que ele se ofertou, se desfez, e é refeito no poder do Espírito ressuscitado. Você entende o caminho que nosso Senhor quer fazer? Então, gente, uma coisinha que a gente precisa tirar da nossa boca, do nosso coração: reclamação. Imagina se começa a lagarta, a borboleta, reclamar do que ela teve que passar. Se a gente, não quero casulo não, ai meu Deus do céu, vou se desintegrar, vou me desintegrar. Não quero não. Não chega à transformação completa. O Senhor nos quer nas profundezas. Lembra aí do tio Patinhas, o Senhor quer a gente nos seus tesouros. Mas tem um preço para alcançar tesouros e coisas raras. Ai, capito. Estou treinando italiano. Entendeu? Entenderam? O que nos resta? Dizer sim. Dizer sim. A Virgem Maria disse sim. São Pedro disse sim. Jesus disse sim no Getsemane, quando ele se desfez. Mas o Pai também disse sim a ele e o ressuscitou. São Pedro disse sim, Santa Faustina disse sim, Padre João disse sim. Eu quero dizer meu sim para Jesus. Você quer dizer seu sim para Jesus? Nós temos poucos minutos. Eu quero pedir então que os irmãos nos ajudem a rezar. Vamos ficar de pé, por favor. Esqueça um pouco, talvez quem está do lado, embora sejamos uma assembleia, mas é você e Deus. Jesus entra na sua barca, entra na minha. Faze-te ao largo. Vamos, Salete, rezar. Vai dizendo assim: Senhor, Senhor, o Senhor fez a mim um chamado. o Senhor fez a mim um chamado. Para ser inteiramente seu. Para ser inteiramente seu. E eu não quero mais voltar atrás. Eu não quero mais voltar atrás. Não quero mais buscar o pecado. Não quero mais buscar o pecado. Não quero mais buscar as coisas deste mundo. Não quero mais buscar as coisas deste mundo. Mas eu quero dizer o meu sim a Ti. Mas eu quero dizer o meu sim a Ti. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Quero romper hoje. Quero romper hoje. Com tudo que me atrapalha. Com tudo que me atrapalha. Romper hoje. Romper hoje. Com situações. Com situações. Com cadeias. Com cadeias. Que me prendem. Que me prendem. E quero te seguir, Senhor. E quero te seguir, Senhor. Te seguir de perto. Te seguir de perto. Como Pedro te seguiu. Como Pedro te seguiu. Quero dizer meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim para Jesus. Meu sim pra Jesus. Ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Quero dizer, diga para o Senhor, meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer, meu sim
meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor. Eis-me aqui, eis-me aqui. E elevando os seus braços, vai soltando a sua voz. Sim, Jesus. Rompe com todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes espirituais. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz tentados a voltar atrás. Liberta-nos de toda tentação. Liberta-nos, Senhor, de toda sedução. Toda sedução do inimigo, Senhor, que muitas vezes semeia em nossos corações o desânimo, que semeia em nossos corações a incredulidade. Vem nos libertar, Senhor. E vai agora com suas palavras dizendo: Jesus, eu quero dar o meu sim a Ti. Vai dizendo: Senhor, eu quero me entregar, eu quero mergulhar, eu quero ir para águas mais profundas. Eu não quero mais, Senhor, resistir à Tua graça, aos chamados da Tua graça. Eu quero me entregar ainda mais, mergulhar, entregar-me, Senhor Jesus, a Ti de todo o meu coração. Eu quero dar o meu sim. Eu quero dar o meu sim a Ti, Jesus. Eis-me aqui. Eu quero Te procurar ainda mais. Deixar, Jesus, aquilo que me aparta de Ti, sejam os vícios, sejam os comportamentos do homem velho, da mulher velha. Eu não quero temer, nem mesmo os sofrimentos próprios que são necessários, Jesus, para mergulhar nesse mar profundo do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu quero dizer o sim ao Teu amor, ao Teu amor, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Quero dizer meu sim para Jesus. Sim para Jesus. Digo sim ao Deus de amor. Sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim para Jesus. Meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Mais uma vez, quero dizer meu sim pra Jesus, meu sim pra Jesus. Digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Quero pedir a bênção de Deus com a relíquia de Santa Faustina. Alguém que se santificou inteiramente, corpo e alma, com a presença de uma parte do seu osso, do seu corpo. Nos ligamos à intercessão dos santos, à intercessão dela nos céus, que já alcançou a divina misericórdia. Para nós que estamos nessa caminhada, no mar da vida de Deus, sim, Senhor, por esta bênção, Senhor, põe em nosso coração a generosidade do amor, da oferta, da entrega. Que não paremos no medo de perder, talvez, até mesmo amigos, de dar um não ao pecado, às pessoas que nos levam ao pecado, às pessoas que levamos ao pecado. Não a mesquinhez espiritual de não querer dar mais do coração a Deus. Nós queremos, Senhor, por Tua bênção, mergulhar nas profundidades.
da tua misericórdia. Senhor, esteja convosco. Por intercessão de Santa Faustina e da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, abençoe-vos Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sim, Jesus.